eu sou Gustavo Soares Pino, aluno do primeiro período de Engenharia Mecânica. Meu número de matrícula é 12311EMC021. Vamos resolver os exercícios propostos pela professora Vanessa, de Geometria Analítica. O exercício é: calcule a distância entre as retas R e S. Então aqui, essas são as equações da reta RS, em que R é x igual a, abre parênteses, 2, 1, 0, fecha parênteses, mais lambda multiplicando, abre parênteses, 1, menos 1 e 1, fecha parênteses. E S, a reta S é x mais y mais z igual a 2x menos y menos 1 igual a 0. Vamos iniciar o exercício manipulando a reta R. A equação da reta R está na forma vetorial. Vamos transformar ela para forma paramétrica, facilitando assim a visualização dos pontos P0 e o vetor diretor da reta. Esse primeiro parênteses equivale ao valor do ponto P0. Então, 2 é o valor correspondente para x0, 1 é o valor correspondente para y0 e 0 o valor correspondente para z0. E esses valores que acompanham lambda são os valores que representam o vetor diretor da reta. Então, vamos substituir eles em A, B, C. Então, o valor A é igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 1. Nisso, nós montamos as equações paramétricas. E esta coluna representa o ponto P0 da reta R. Então, temos que o ponto P0 da reta R é 2, 1, 0. E os valores que acompanham multiplicando lambda são os valores do vetor diretor da reta R. Então, temos que o vetor diretor da reta R é igual a 1 menos 1 e 1. Agora, vamos manipular a reta S. A equação da reta S pode ser montada em um sistema, separando ela em duas equações, o que representa a interseção de dois planos. Então, temos x mais y mais z igual a 0, 2x menos y menos 1 igual a 0. Como temos duas equações de planos, temos seus vetores normais. No caso, os vetores normais na equação de plano são os valores que acompanham as incógnitas x, y e z. Podemos fazer o produto vetorial desses vetores normais, e assim vamos obter o vetor diretor da reta S. O ponto P0 de S também pode ser obtido ao atribuir o valor de 0 para x em uma das equações. Então, resolvendo o que está escrito aqui, nós temos que o vetor normal da primeira equação é 1, 1 e 1. E o vetor normal da segunda equação é 2, menos 1 e 0. Vamos atribuir agora o valor de 0 para x. Assim, nós vamos obter que y igual a menos 1 e z igual a 1. Então, o P0 de S é igual a 0, menos 1 e 1. Agora, vamos calcular o produto vetorial de N1 com N2. E isso representa o vetor diretor da reta. Então, VS igual a produto vetorial de N1 com N2, nós temos a seguinte matriz: IJK 1, 1, 1, 2, menos 1, 0. Resolvendo essa matriz, nós vamos obter 1i mais 2j menos 3k, que isso é igual a 1, 2 e menos 3, que se representa o vetor diretor da reta S. Então, o vetor diretor da reta S é 1, 2 e menos 3. Agora, vamos calcular a distância entre R e S. Como os vetores diretores das duas retas não são múltiplos um do outro, nós podemos dizer que as retas não são paralelas. Então, vamos calcular a distância da seguinte forma, utilizando a seguinte fórmula. Distância de R e S igual a distância do vetor P0R, P0S até S. Com isso, nós temos que isso é igual a
a módulo do vetor P0R, P0S, multiplicando o produto vetorial de VR com VS, sobre a norma do produto vetorial VR com VS. Calculando o vetor P0R, P0S, nós temos que isso é a diferença dos pontos P0S, P0R. Com isso, nós temos que o vetor P0R, P0S é igual a menos 2 e 1. Agora, calculando o produto vetorial de VR com VS, nós temos a seguinte matriz: IJK, 1, menos 1 e 1, 1, 2, menos 3. Isso nos resulta em I mais 4J mais 3K. E isso é igual a 1, 4, 3, que é o resultado do produto vetorial. Agora, substituindo os valores na fórmula da distância, nós temos P0R, o vetor P0R, P0S multiplicando o produto vetorial de VR com VS, o que substituindo esses valores ficaria, abre parênteses, menos 2 e 1, fecha parênteses, multiplicando, abre parênteses, 1, 4 e 3, fecha parênteses. E isso tudo em módulo, pois é uma distância e não pode ter valor negativo. E isso sobre a norma do produto vetorial VR-VS. Então, abrindo essa norma, nós temos raiz de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E isso tudo é igual a 7 sobre raiz de 26. Então, a distância entre R e S mede 7 sobre raiz de 26. Vamos agora para o item E do exercício. O item E possui a seguinte equação de reta para a reta R. É x igual a y menos 3 sobre 2 igual a z menos 2. E S é a equação de reta para a reta S, x menos 3 igual a y mais 1 sobre 2 igual a z menos 2. Vamos começar também manipulando a reta R. Nós temos que a equação da reta R está na forma simétrica, ou seja, a forma simétrica é x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C, em que nós temos o ponto P0, que é x0, y0, z0, e o vetor diretor da reta representado por A, B, C. Vamos montar também as equações paramétricas da reta R, para facilitar a visualização dos pontos P0 e do vetor diretor da reta R. Como vimos anteriormente, esta coluna representa os valores para P0. Então, nós temos que o ponto P0 de R é 0, 3 e 2. E esses outros termos que multiplicam T representam os valores do vetor diretor de R. Então, temos que VR é igual a 1, 2 e 1. Vamos agora manipular a equação da reta S. A reta S também está na forma simétrica. Então, vamos montar as equações paramétricas também para facilitar a visualização de P0S e do vetor diretor de S. Com isso, pelos valores dessa segunda coluna, nós temos que P0S é igual a 3 menos 1 e 2, e com os termos multiplicando T da terceira coluna, nós temos que VS, o vetor diretor de S, é igual a 1, 2 e 1. Vamos agora calcular a distância entre R e S. Como os vetores diretores das retas são iguais, nós podemos dizer que as retas são paralelas. Com isso, podemos calcular a distância da seguinte forma. Distância de R e S é igual à distância do vetor P0R, P0S até S. E isso é igual à norma do produto vetorial entre o vetor P0R, P0S com o vetor VS sobre a norma do vetor VS. Calculando P0R, P0S, o vetor P0R, P0S, nós temos também que isso é a diferença do ponto P0S com P0R. Isso resulta em 3 menos 4 e 0.
Agora, calculando o produto vetorial do vetor P0R com o vetor P0S, o produto vetorial entre P0R e P0S com o vetor VS. Nós temos a seguinte matriz: IJK, 3, menos 4, 0, 1, 2 e 1. Isso nos resulta em menos 4i, menos 3j, mais 10k. E isso é igual, o resultado desse produto vetorial é menos 4, menos 3 e 10. Substituindo agora os valores na fórmula, nós temos a norma do produto vetorial de P0R e P0S pelo vetor VS. Então, temos que calcular a norma disso, que é a norma de menos 4, menos 3 e 10, sobre a norma do vetor VS, que é menos 1, 2 e 1. Abrindo essas normas, nós temos raiz de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado sobre raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo essas raízes e essas potências, nós temos que isso é igual a 5 raiz de 5 sobre raiz de 6, e racionalizando, nós temos que isso é igual a 5 raiz de 30 sobre 6. Então, a distância entre a reta R e S mede 5 raiz de 30.